Quebrou o tabu, né? Pois é. E assim, Corinthians volta a vencer, tinha perdido no Brasileiro na estreia para o Bahia, jogando na Vila Belmiro. Tem um jogo adiado contra o Atlético Paranaense, Atlético e Corinthians, que será realizado na próxima quinta-feira. E vence o Bragantino em Itaquera, Piperno, 2-0. E vale destacar também que quando o jogo estava 1-0, o Hugo Souza defendeu um pênalti. Mais um, já vou trazer aqui alguns números do Hugo Souza. Mais um pênalti defendido pelo goleiro corintiano. No momento importante, o jogo 1-0, o Bragantino poderia empatar, ele defende e depois o Corinthians garante o 2-0, Piperno. Olha, é impressionante essa questão de pênaltis perdidos no Campeonato Brasileiro em circunstâncias especiais, né? Vídeo, por exemplo, do Vitória da Bahia também, né? Agora, eu acho que o Corinthians, nesse começo de ano, para mim é surpresa, porque eu já falei que o primeiro meio do ano é o que eu mais detesto ver futebol aí, porque tá todo mundo voltando de férias e tal, enfim, mas o fato é que o Corinthians está jogando em bom nível. O Corinthians fez, veja, mesmo o jogo contra o Palmeiras em Itaquera no final de semana foi um jogo praticamente igual, foi um Corinthians que ganhou do Flamengo, né? Então, eu acho que é um Corinthians que tem que ser visto também com bastante atenção, porque o Corinthians, e aqui eu não vou discutir se ele podia, se tinha bolso para isso, se tinha dinheiro em caixa, mas o Corinthians montou um bom time de futebol de 1 a 11. O time titular do Corinthians é uma boa equipe. Claro que quando começar a haver a necessidade de muitas trocas, então eu desconfio que o banco do Corinthians não consiga manter o padrão do time. Mas, de novo, um Corinthians que jogou com aquilo que ele tem de melhor, né? E jogou bem, e ganhando de um time. E acho que foi com o Flávio que eu comentava aqui outro dia. O Bragantino, ele só tinha tomado gols em 2 jogos esse ano. Ele ganhou um monte de jogo de 1-0. E agora ele tomou 2 num jogo só. Méritos do Corinthians. Então, acho que o Corinthians, para esse Campeonato Brasileiro, está num bom caminho aí, no sentido de fazer uma campanha para não dar vexame. Porque, infelizmente, para ele, Corinthians, o elenco realmente é pequeno. Né? E tem aqui, eu prometi os números do Hugo Souza, né? Estamos acompanhando também os melhores momentos da partida lá em Itaquera. O Hugo Souza, Flávio, chegou a 11 pênaltis defendidos pelo Corinthians, incluindo os pênaltis nas disputas. Ou seja, no total, 34 pênaltis enfrentados, 21 gols sofridos, 11 defendidos. Desses 11, 6 em disputas, 2 foram para fora. Ou seja, tem ali a marca de 33% de pênaltis defendidos. O Hugo Souza pelo Corinthians. E o batedor, que foi o Isidro Pita, tem também uma marca que era chamativa. Ele não desperdiçava um pênalti desde agosto de 2024. E o detalhe, o rival naquela ocasião, o Corinthians. Ou seja, o Hugo Souza defendeu 3 cobranças em disputa de pênaltis, foi o que eu falei agora há pouco, né? Os detalhes desse Corinthians e Bragantino, e eu tô citando esse pênalti porque no contexto ali do jogo ele é muito importante. O Bragantino poderia ter empatado e a circunstância da partida poderia ter levado o resultado a um outro placar no final. Muito importante esse pênalti e o Corinthians voltando a vencer como mandante agora no Campeonato Brasileiro. Flávio. Ganhar. Era em casa, o Corinthians vinha se atrapalhando dentro de casa nos últimos jogos, nos últimos resultados. Era em casa, era o Bragantino, que é um adversário aqui, né, local, então tinha que fazer o resultado. E o Corinthians fez. Vem de um derby em que jogou bem e eu achei isso interessante. A gente sabe o quanto o clássico pesa em termos de crise para qualquer um dos lados, especialmente para o lado perdedor, né? Então, no momento que o Corinthians não vence o Palmeiras, ainda mais em casa, fica aquela mancha, aquela coisa, poxa vida, será que o trabalho está arranhado? Mas uma semana antes havia vencido a Supercopa, vencendo o Flamengo e jogando mais que o Flamengo. Perdeu para o Palmeiras e houve um entendimento de que jogou melhor do que o Palmeiras. Então, eu tô satisfeito, eu tô achando interessante ler
que o contexto Corinthians, torcida, imprensa, tá todo mundo entendendo que, cara, o Corinthians tá bem. Tá bem. Você perder um ou outro jogo é do jogo, faz parte, desde que você mantenha a sua convicção, desde que a evolução continue, desde que você ali na frente, você não deixe desperdiçar, você não deixe resultados pelo caminho, você não deixe pontos pelo caminho. E é mais ou menos o que está acontecendo. Eventualmente, o Corinthians vai perder algum jogo. Óbvio. Mas de que maneira ele perde esse jogo? Sendo sucumbido pelo adversário, sendo dominado pelo adversário, ou o Corinthians jogando bem e numa bola ocasional ele perdendo o jogo? Tem diferença, porque essa diferença ela é especialmente sentida a médio e longo prazo. Quando a gente projeta o Corinthians 2026, com Libertadores inclusive, muita gente me pergunta, o que o Corinthians pode fazer na Libertadores? Quando eu vejo esse momento do Corinthians, eu tendo a ter uma resposta mais positiva. Porque quando ele perde um jogo, não é padrão. Pelo contrário, tem sido exceção. Quando o Corinthians joga bem e perde, mas joga bem, é padrão. Porque tem sido padrão jogar bem. O que eu quero dizer com isso? Foi uma vitória consistente, com, obviamente, individualidades importantes, com algumas questões que a gente precisa analisar, mas vamos lá. O jogo começa com Bidon e André fora, por lesão. O André, uma lesão ligamentar no tornozelo, diferente o outro tornozelo em relação à lesão que ele teve no ano passado, em que ele ficou de fora um mês, 1 a 2 meses, na verdade. Não sabemos, né, qual a gravidade da lesão, mas ele teve uma lesão ligamentar e está fora. O André, que era titular do Corinthians. O Breno Bidon, talvez o melhor jogador do time na temporada do ano passado para cá, um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos tempos, Breno Bidon. Um estiramento na coxa, uma parada que ele precisará dar aí de 10 a 15 dias, pelo menos. Todo mundo lembra, né, que o Breno Bidon no derby chegou a sentir a coxa no primeiro tempo, colocou a mão ali, mas permaneceu e jogou 90 minutos. Jogou bem o segundo tempo, mas o Corinthians perdeu. E aí a insistência provavelmente acabou configurando a lesão, mas eu não vou julgar porque, assim, derby, clássico, você tá perdendo, você tem o Bidon em campo, se o jogador não acusa, evidentemente, né? Eu acho que não dá para ir para o campo da irresponsabilidade, para culpa agora. Eu acho que acontece, tudo bem, ele vai ficar uns dias afastados, mas aí você perde Bidon e André ao mesmo tempo. Mas vejam só, o Corinthians contratou Matheus Pereira e o Alan, que veio do Flamengo. O Alan começou no banco, o Matheus Pereira titular, mas aí o Dorival fez o seguinte: ele colocou o Ranieri como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, junto com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Abriu o meio-campo com o Matheus Pereira, que tem muita qualidade na saída de bola. André Carrilho, voltando depois de muito tempo como titular, fez um bom jogo, embora fisicamente ainda abaixo, fez um bom jogo. E na frente o trio Garro, Yuri e Memphis. O Garro, embora tenha dado a assistência do gol do Gabriel Paulista na cobrança de escanteio primorosa, tenha participado de gols, de vários momentos ofensivos do time, eu acho que ele ainda esteve abaixo em relação aos demais. Especialmente abaixo daquilo que a gente sabe que o Garro pode corresponder. Porque ele gera muito jogo, como eu falo, ele tá sempre tocando na bola, ele é muito participativo, mas ele errou muito também. Até por isso. Porque ele tenta muito, ele tenta um passe mais difícil, uma bola mais esticada, e às vezes o Garro comete erros de falta de ritmo de jogo, porque embora a gente esteja aí, né, com a temporada a pleno, ele não jogou tantos jogos assim, então ele me parece sentir isso, essa falta do time, né, da força da bola, do passe, né, que não vai esticar muito, de mapear exatamente a defesa que vai ali cercar o adversário, né, no caso o atacante, para poder tocar a bola no pé do cara. Essas questõezinhas, essa sintonia fina, o Garro não teve no jogo de hoje, embora, ainda assim, super importante no resultado. O Memphis eu acho que fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo. O Corinthians desperdiçou várias oportunidades, tá? Logo em seguida, assim, dos primeiros minutos, o Corinthians meio que estudando o Bragantino e tal, cara, deu 10, 15 minutos, o Corinthians já tinha se entendido no campo. Esse trio, a gente sabe que quando ele joga junto, eles se entendem muito facilmente, mas eles não vêm jogando juntos. Então é curioso, eles têm o entendimento, mas o entrosamento talvez tenha sido dificultado, né? Vários passes
que o Memphis tentava pro Garro, era interceptado, que o Garro tentava pro Yuri, que o Garro tentava pro Memphis. Então, a gente sabe que isso funcionou muito desde a chegada deles, mas eles não tiveram uma sequência, né? E obviamente, o Bragantino também tem a sua qualidade para poder tentar cortar esse passe entre linhas, porque deixar para receber. E em vários momentos a gente viu, especialmente pela defesa numa linha mais alta do Bragantino, o Corinthians se aproveitar desse espaço, desse campo aberto. Ora com os laterais, ora com o Yuri Alberto, né? E o Yuri Alberto, quando tem o campo aberto para ele jogar, é impressionante o que ele consegue fazer. E hoje é melhor que o Flamengo, é melhor que o Palmeiras, é melhor que o São Paulo, do que tá jogando futebol. Não sei se vai dar sequência, mas o Corinthians não tem elenco para esses campeonatos todos. Tanto é que já tem dificuldade para domingo. Já tem dificuldade para domingo contra o São Bernardo. Qual a ideia disso? E ganhar no jogo da equipe do Bragantino, que o Bragantino também, vou falar uma coisa. Não, mas é a primeira derrota na temporada. Tudo bem, mas eles só jogam contra o Corinthians. Ano passado ele estava líder. Não perdeu ano no Paulista passado. ainda. Não Ano perdeu passado ele estava líder, quase caíram. Quase caíram. Quase caíram, Veloso. Mas contra o Corinthians ele joga. O mundo contra o Corinthians. Todo mundo mete o pau no Corinthians. O Corinthians só tem ladrão. O Corinthians é tudo sei o quê. Não sei, tudo é o Corinthians. Aí quando o Corinthians ganha, é verdade? Quem toma Tadala? Qual dirigente que compra Tadala? É o Corinthians. Quem que usa cartão corporativo? É o Corinthians. Não é verdade? É verdade. Não é verdade, Souza? O Cleiton, que virou o Neuer, jogou de adiantado, acabou tomando os 2 gols também, não teve jeito. Eu achei que ia jogar o Volpi, né, ontem, mas aí o Mancini optou em colocar o menino. Agora, eu queria falar desse ataque do Corinthians ontem, o que eu vi, a velocidade que tá é demais, Cicinho. O Yuri Alberto, menino, que você tá correndo, fisicamente, está arrebentando. E eu sempre falei bem de você, que a Renata é prova disso aqui no programa, que eu sempre falei bem de você. Ontem você apareceu pro jogo, você tocou. E o que jogou o zagueiro do Corinthians ontem? Nós sentimos até falta do Félix, depois eu vou falar sobre isso. O Gabriel Paulista? Esse menino, posicionamento, ele agride a bola, ele vai pra cima da bola. O Corinthians tem a dupla hoje perfeita pra ocasião, como se diz. O Gabriel Paulista e também o Gustavo Henrique, que vem jogando bem. Seleção brasileira. A dupla GG? Seleção brasileira, dupla GG. O que jogou no posicionamento. E ontem o Dorival se preocupou também com o meio de campo, Cicinho. Não tô aqui, né, enchendo a bola de ninguém, mas o que o Dorival fez com esse time ontem, a gente começa a sonhar com títulos, sim. Mais um ano com títulos, porque já ganhamos um já. O Dorival. O Dorival é esse cara. E o que jogou o Corinthians? Amassou o Bragantino. Amassou o Bragantino ontem. Sonho meu. Tá bom, tô sonhando, mas eu gostei de ver, Negão. Não, Negão. Não, Negrão tá de férias, é por isso. Seu aliado te abandonou. Palminha, seu bandido. Cicinho.